Final do capítulo 10, que é sobre exceções. Vamos ver aqui. Não, I.O. Aí Eu tô, eu. tô confundindo. A gente já viu exceções. É sobre I.O. isso. Estamos vendo os leitores de escrita e leitura de arquivo, de um monte de coisa. E chegamos no final, né? Estamos aqui no finalmente, vimos tudo isso. E aí eu vou deixar na parte, na verdade, do apêndice, né? Que hoje é só os exercícios, a gente vai fazer juntas. Deixa eu ver Perfeito. respostas dos testes, como de costume, né? Aqui né, no livro ele tem os resultados, eu vou deixar aberto, mas a gente não vai ver. Vai olhar no blog aqui, ó. Coloquei as questões aqui pra gente não olhar ali e não ficar separado e tentar fazer juntas, beleza? Se, né, não foi. Você não fez, né? Se você não fez antes, já sabe a resposta. Ou se não sabe, mas deve saber. A gente viu, estudou. Vamos ver se a gente acerta todas. Aqui, ó. Vou deixar pronto aqui. Se precisar, a gente coloca lá no código para rodar mesmo, para fazer nossos testes. Mas é isso, vamos lá. Tomar uma água. Pegou a aguinha aí? Peguei. Eu peguei água e café. Tô com os dois. Eu entendo. Com os dois aí pra uh, dar uma acordada. Vamos lá, vamos ver a primeira questão aqui. Por que Java define fluxos tanto de bytes quanto caracteres? Por que Java define fluxos tanto de bytes quanto de caracteres? Por que um fluxo? Ah, boa pergunta, hein? Esse aí eu não sei. Não saberia dizer, eu tenho uns chutes. Então, meu chute é bytes, né? Padrão binário é o padrão, né? Que os sistemas, vão colocar assim, de informação reconhece, né? Que o computador consegue entender. Então, Uhum. né? Por isso definiria bytes como um fluxo, né? E Deixa eu fechar caractere aqui. é uma linguagem mais comum que nós humanos conseguimos entender e interpretar. Então, porque ele define os dois, para mim seria por causa disso. É, assim, é que eu tô pensando o seguinte. Porque, assim, no baixo nível, tudo é byte, né? Sim, No baixo nível. E caractere, vamos dizer assim, é uma forma. Já tem uma forma, né? Aqueles bytes. Ele já tá dentro de um container ali definido, né? O que é de um objeto. sim, Eu não sei sim. explicar, é complicado, né? A gente Então, tentando quando eu faço as explicar. perguntas assim, eu também não sei como colocar em palavras, entendeu? É. Mas assim, caractere para mim, né, é uma coisa que é do nosso dia a dia, então a gente reconhece, né? Uhum. E assim, é universal, né? Uhum. Porque em todo lugar, né, tem o seu conjunto de caracteres, né? Então, ele reconhecer. Ele define fluxos diferentes porque são diferentes. Na verdade, sim, tudo a gente dá para manipular pelo que a gente viu, né? Vamos considerar os exercícios do livro Sim, que a gente fez até agora ali, pelo que eu peguei os dias que eu peguei, né? Que teve uns uhum, dias que foi a Marina e ela trabalhou com outros objetos também ali que eu vi depois. Ali, agora o último esse que ela deu, terça-feira, foi File Reader, se não me engano. uhum. E File Writer, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui. No, esses últimos aqui. Olha que legal, eu vou ter que ver porque eu não vi todo.
O final aqui, o Tentisto, era criar um sistema baseado em disco, que é de arquivo, né? Ah, tá. Então deve ter sido um exercíciozinho ali, né? De fazer. Então tem file reader, tem de arquivo, tem de caractere aqui, ó, que a gente viu, né? Caractere. E tem os dados binários aqui em bytes. Então, na verdade, ele tá só facilitando de fazer um fluxo de caractere também, porque ajuda, porque é uma abstração, assim, eu acho. Do mesmo dado, né? Mas eu não sei a resposta, assim, simplificada para isso. Não, realmente eu não sei explicar por quê. Ele define porque existe, sei lá. O que tu acha? O que vai ser a resposta? Porque existem esses dois tipos, né? Ali no Java. Eu acho que é porque faz parte do mundo mesmo, nosso cotidiano. E cada tipo tem, como que fala, a sua aplicação onde ele é melhor, né? A aplicação dele vai ser produzir um resultado, um desempenho melhor. Isso. É, porque senão você vai ficar tudo convertendo sempre, né? A gente pegou Sim, situações ali. Vamos falar o seguinte, tem situações que a gente manipula, mas e tem que manipular em bytes, né? Tem isso. situações que você vai manipular em caractere mesmo, não precisa, por exemplo, na tela, você não vai mostrar os bytes, né? Você vai mostrar os caracteres, né? Mas tem coisa quando é arquivo, por exemplo, arquivo você vai lidar com bytes, né? Vai Sim. lidar com baixo nível. Eu acho que é isso. Vamos ver a Eu também acho. resposta. Vamos Vamos ver a ver. resposta formal. Ixi! Aqui, ó, tá aqui. Quer ler? Queres ler? Consegue ler? Sim, sim. Porque Java define fluxos tanto de bytes quanto de caracteres. Os fluxos de bytes são os fluxos originais definidos por Java. Eles são úteis principalmente para I/O binário e dão suporte a arquivos de acesso aleatório. Os fluxos de caracteres são utilizados para o padrão Unicode. Então, e o que é o padrão Unicode? É o que a gente usa, o ser humano Sim. lê né, em português, em inglês, chinês, sei Que lá. atende, né, a internacionalização. Internacionalização. Aí existe um padrão, né? É um padrão ali, ó, que é o Unicode. Perfeito, né? Mas fluxos originais é o byte. Então, assim, ó, eu posso até trabalhar em caractere e Unicode ali, mas por baixo dos panos tudo é byte, né? Então tem uma hierarquia ali. Aí foi, na verdade, o Java construiu ali um fluxo especial para caractere para facilitar, na real, assim, né? Pra nos ajudar, né? Que daí já tem tudo pronto. Pra gente só mostrar a informação do jeito, da forma que a gente quiser. E ajuda. Ó, eu já tava lendo a próxima. Vamos para a próxima questão. Já que a entrada e a saída do console são baseados em texto, por que Java ainda usa fluxos de bytes para esse fim? Boa pergunta também. Os fluxos originais, né, em bytes. Quando? Por que ainda usa? Porque precisamos? Precisamos usar e... Esse daí eu não faço ideia do porquê. que a pessoa pode pensar, né? Em texto, o que é? Em texto é Unicode, né? Em formato entrada e saída do computador é o que a gente, de acordo com a linguagem, Unicode. Então, por que eu ainda usa bytes? Porque quando precisa para arquivo, por exemplo, algumas coisas a gente precisa saber Vamos ver. O tamanho do arquivo, por exemplo, se eu quero saber o tamanho, será que eu preciso saber dos bytes? Preciso, né? Sim. Então tem coisas que a gente vai precisar, né? Vamos ver.
Os fluxos pré-definidos, system.in, system.out e system.err foram criados antes de Java adicionar os fluxos de caracteres, exatamente. Isso aí que a gente estava falando, né? Tem uma hierarquia aí. Sim. É mais baixo nível. Então, é a base de tudo. A gente falou, no byte é um padrão que a máquina entende, né? Sempre vai ser, independente se mesmo no console a gente entrar com caractere. Isso mesmo. Ele é byte. Internamente ali na lógica, né, da linguagem, de qualquer linguagem, não só Java, ele vai converter a byte. E depois A gente está vendo a tradução. Reversa, né? Estamos vendo a tradução do computador, da linguagem do computador, né? Da linguagem do humano, que é Unicode, a linguagem do computador, que é em bytecodes. Bytecodes, né? Eu acho que é. Acho que eu já vi falar bytecodes também. Então gravem esse... para quem for ver, depois assistir também, grava esses classes, né? Que elas são bem usadas. Principalmente... Opa, cliquei aqui mal. Tem um link aqui. O System é uma das classes mais antigas do Java, então. Ele deve ter vindo junto com a criação da linguagem, realmente. A primeira classe. Se não a System, né? Entendeu? Não, porque se a gente imaginar que dos primórdios do tempo, o programa mais simples que existe é o tal do Hello World. Hello World, isso. Que escreve no console. Tem que vir com a linguagem, tem que vir já com a criação. Tem. Deixa eu ver aqui. System classes. Mas aqui eu não achei, ó. É assim, né? SY. System. Javalang. Deve ser essa. Mas não é system.in. Mas será que a classe é system? Não, mas o in deve ser uma... Como chama? Um método, né? Associado. Isso. Deve ser um método aqui dentro. In, out, erro. Eu quero só ver a data. Mas eu não vou achar. Desde a versão 1.0. Mas com certeza ele veio lá dos primórdios. Viu? E ela não pode ser instanciada. Olha que interessante. Ela não pode ser instanciada pela Final. Mas a gente pode usar algumas coisas dentro dela, né? Não pode ser modificada. Então, eu não sei onde é que aparece aqui. Eu acho que é a estrutura. Acho que eu tenho que abrir structure aqui, ó. Onde aparece todos os métodos, né? Logger, o get, o costor. E o in gc. Tá aqui, ó. Que é o que a gente mais usa, né? E que, na verdade, ele tá acessando esse in, não é nem método. É um atributo aqui. Uhum. Mas com fluxo, né? Input stream. O stream é um fluxo. Que, na verdade, ele vai começar um fluxo. Ele tá começando ali porque geralmente a gente chama o system.in pra abrir o fluxo de entrada de dados, né? Sim. Pelo teclado, por exemplo. Mas, né, curiosidade, né? A gente tá aprendendo. Eu pesquisei aqui, né? Quando foi a primeira versão do System no Java?
Olha, e aí? Aí ele fala, né, o Pilot, né, que eu pesquisei, a primeira versão do Java, que incluía o SystemI, foi lançada em 23 de maio de 1995, ou seja, não sei se essa é a 95. data de lançamento do Java, mas tudo leva a crer que é. Ou quando ele criou o arquivo, né? Ou quando ele criou, é. Mas era bem no ano do lançamento do Windows 95. É. Imagina naquela época. Mas o Java, eu achei que antes disso já existia até. Mas tudo bem, ainda assim é um bom tempo, né? Interessante, olha, essas coisas dos primórdios do Java. É. Curiosidades. Você sabia? Eu vou Nem sabia fazer. disso. Eu vou fazer uns posts, eu acho, das curiosidades do que a gente foi Legal. achando. É Não, e é interessante. legal, porque veja bem, eu pesquisei agora quando foi lançada a primeira versão do Java. Ah, e Aí, aí? mano, a primeira versão do Java, conhecida como JTK 1.0, foi lançada em 23 de janeiro de 1996. Ou Foi seja, o SystemI depois. foi definido antes, realmente, já com a componente linguagem Pronto. do Java. Agora a gente já tá comprovando que É. O o que faz cara, sentido também, né? o Em cara, certo ou sentido. seja, ele demorou um ano pra terminar o compilador, né? É. Ele levou um ano pra publicar e terminar ele, a versão, a primeira versão. Quem começou, né? Isso. Que incrível, né? Isso aí é bem curioso mesmo. Mostre como abrir um fluxo de arquivo de leitura de bytes que a gente está comentando e já viu ali que é o system.in, né? Como abrir um arquivo para leitura de bytes. Mostre, você saberia? Como você acha? Então, né, o Eu tenho um SystemI, chute né, também. É. ele é uma forma, né, de fluxo de byte, mas aqui ele está pedindo para abrir um arquivo para leitura. Aí, Aham. um arquivo, para mim, deve ser uma daquelas classes de, né, stream. Ah, é verdade, é um arquivo, eu nem percebi. Olha esse detalhe. Né? A pessoa leu o coisa e entende outra coisa. Mas tudo bem. Então, Aí ele seria quer o o. input stream alguma coisa. É, Então, ele quer o arquivo, o file input stream. deve ser o file reader, então. O Também, file pode ser. reader. Vamos ver. Esta é uma maneira de abrir um arquivo para leitura de bytes. Input Uhum. file stream. Ah, o stream. Ah, porque é bytes, né? Não é o arquivo mesmo. É os bytes do arquivo. É o bytes do arquivo, né? Sim, sim. Aqui ele criou um arquivo, então. Abrir um arquivo. Aqui tu deve passar o endereço, né? Que nem geralmente a gente Isso. coloca o caminho do arquivo. Na máquina, né? Isso. É isso aí. Mostre como abrir um arquivo para leitura de caracteres. Tem um método, né? Sim. Agora, qual que é? A gente pega ali o arquivo e dá um ponto e acha qual que é. Mas geralmente, né, essas coisas a gente não sabe de cor, a não ser que a gente use muito, né? Tem Sim, sim. métodos que a gente sabe que tá sempre chamando toda hora. Então, mas esse do Sim. abertura de arquivos deve ser load, né? Deve ser aqui, ó. Como abrir arquivo para leitura. Ah, tá, eu falo o reader. Esse aqui é com new. Ok. Tá, é a mesma coisa. Esse aqui é a leitura de bytes. Esse aqui é abrir o arquivo para leitura de caracteres. Isso. E o próximo. Mostre como abrir um arquivo para I/O de acesso aleatório. Ih, ferrou. Nossa. Mas a gente fez na última aula, não fez? Com o SIC.
que a gente utilizou na última aula de sábado? A gente gente. utilizou o método .SIC, você lembra? Lembro, vagamente. Já não. Mas eu lembro que a gente fez uns fluxos, né? Com Try with Resources ali com Wiley. Com o Weil. Esse acesso aleatório eu não entendi, na real. O que, que seria um acesso aleatório? Random Access File. Acesso aleatório Acho que. é tipo. Como que eu vou colocar? Até tá difícil de explicar. Não, porque aleatório é tipo assim, é igualzinho gerar um número randômico, no meu entendimento. Você coloca lá a faixa, e aí você gera uma vez, ele dá, vamos supor, uma faixa de 1 a 10, uma vez ele dá 2, outra vez ele dá... Tá, eu já usei isso para criar números, né? Para ter. Agora eu vou mostrar o arquivo. Eu sei que a gente usou um método ali, mas eu não me lembro. Então vamos ver aqui como é que é. Random Access File. Eu só me lembrava do método que a gente utilizou depois que abriu o arquivo dessa forma. Ah, tá, o tipo. Passar o tipo aqui, se é só de leitura e escrita. Entendi. Mas o nome desse arquivo aqui é meio confuso, porque eu acho que eu não gravei porque eu não entendi. Tudo bem, eu acesso, mas por que é randômico? Porque eu nunca... Ele tem a função, eu entendo que ele é random porque ele tem o método SIC, que você pode acessar qualquer posição dentro do arquivo, simplesmente passando o ponteiro dessa posição. Enquanto que na maioria dos demais métodos que tem de leitura, a gente geralmente lê byte a byte. A gente não consegue abrir o arquivo e falar assim, me pega a 8ª posição. Não, a gente percorre desde o início, né, normal, né, até a 8ª posição. Seria uma forma de falar do algoritmo, né? Então, se o algoritmo é aleatório... entendi. Por quê? Deve ser o método de leitura, né? Da estratégia de leitura de varredura. Ele vai aleatoriamente carregando até completar o arquivo. Pode ser isso. É por isso que eu não gravei, entendeu? Um pouco. Eu tenho que entender que daí eu me lembro, aquele do que é randômico. Tá, que ele lê de forma... Porque deve ter outras formas de ler o arquivo que não seja, né? Sim. Dessa forma. Mas é porque também no nosso dia a dia a gente geralmente costuma ler de forma sequencial, né? Caractere a caractere, né? Sequencial, isso. É muito raro, se é que a gente já fez isso algum dia na vida, fora, né? Uma faculdade, alguma coisa, de ler assim uma posição lá do meio do arquivo direto, né? Me dá a posição no meio do arquivo. Mas boa. Mas a gente fez. Deixa eu ver aqui onde é que deve estar. Então vamos até refrescar a memória. RW. Eu acho que deve estar com esse nome, Random Access Demo. Isso aí. Eu me lembrava do SIC, tá vendo? O método que ele foi mapeando e pegando a posição ali. Mas aonde que tá que ele tá usando? Deixa eu ver. Aqui ele criou o que ele tem um array de data com vários números. Alguns são com decimal, né? O double. Aí ele dá aquele try with resource criando o random access file com esse nome de arquivo aqui. Eu lembro que até estranhei, né? O dat.dat. Mas poderia ser txt, eu acho. Sim. Eu acho que ele também funciona com o formato texto normal. Sim. E o modo RW. Também fiquei pensando que o RW é um lance aqui do aleatório também, por conta disso. Aí ele grava os valores no arquivo, percorrendo um for mesmo, até o final do arquivo, pelo tamanho, né? Vai pelo tamanho. Sim, o tamanho do array.
aqui as posições e vai escrevendo no arquivo, nesse arquivo que ele criou. Se ele desse erro, ele já ia aqui pra fora, né? Sim. Aí ele dá o SIC, aqui tá o SIC, ó. Ler valores específicos com métodos SIC. Não tava lembrada. Olha pra te ver, né? Mesmo a memória a gente vê tanta coisa, mas eu não lembrei desse. Realmente, ó, agora que eu tô reconhecendo aqui o Handle Access Demo. Boa. Primeiro valor. Aqui a multiplicação. Valores alternados. Busca o iésimo valor. Read double. Coloca no D e daí aqui ele tá imprimindo, né? Sim. Fica imprimindo os valores tudo. Vamos rodar aqui. Só pra... No primeiro ele pega as posições fixas, né? Primeiro, segundo, quarto valor. E no outro ele vai percorrendo agora em tese, entendi. né? O conteúdo de 2 em 2, né? Então, eu vou usar esse Handle Access Demo para buscar uma informação dentro do arquivo. É esse cara aí que eu vou usar. Já o outro lado de arquivo File Reader, ele vai ler o arquivo inteiro de uma vez só, né? Do início ao fim. É sequencial, né? Que nem você falou. Do início ao fim, sequencialmente, né? E essa classe aí é para fazer pesquisa. Poderia ser Search Access Demo. Alguma coisa assim que daí vai me lembrar. Porque o que ele faz? Ele pega uma informação específica de dado lá dentro, uma posição, e vai lá e pega. Que eu acho que é mais útil, né? Sim. Pra trabalhar. Senão você vai ter que trabalhar tabulado, né? Com aquelas coisas de arquivo, tudo tabulado, que nem em banco. Posição 1 e 2 é uma coisa, 3 e 4. E aí fica fixo, né? No arquivo inteiro. Mas dessa forma também funciona. Dessa forma também fica fixa, né? Mais ou menos. Porque tu sabe que se o teu arquivo tem 10 colunas, né? Vamos dizer assim. O data, vamos considerar que é coluna, né? Porque tem só uma... Você sabe a regra que você vai utilizar, né? Para posicionar, né? Eu posso usar uma matriz aqui, né? Aqui eu tô usando uma dimensão só, como se fosse uma lista. Então, eu só tenho um lado, uma dimensão. Então, vou do início ao fim aqui, como se fossem colunas. Dessa forma também fica fixo, né? As posições. Então, se eu definir que a primeira informação ali é o nome, o segundo a idade, o terceiro outros dados, né? Fica mais fácil de pesquisar. Bem bacana. Agora eu me lembrei. Vamos pro próximo. Como podemos converter um string numérico com 123.23 em seu equivalente binário? E a gente tem ali, né, uma conversão. Converter um string numérico em bytes. Eu diria que tem várias formas, mas você pode... tem o buffer, né, aquele do... numérica como um objeto, né? Não é string buffer? Então, mas o string buffer a gente consegue converter? Eu acho que é essa classe aí que faz isso, né? Mas na verdade tu define informação lá dentro, tu vai botar a informação e vai... eu não sei, tô chutando aí também, mas eu acho que é essa. O que tu acha? Para mim, converter é fazer um cast. Para fazer um cast, eu colocaria as classes ou cast explícito, né? Ou as classes wrap do tipo primitivo. Aqui ele tá falando, ó. Para converter strings numéricos,
os seus equivalentes binários, use os métodos de análise, não? É de análise? Definidos pelos encapsuladores do tipo como integer ou double. Naquele caso ali, como é 1, 2, 3, 1, 2, 3, seria double. Ponto. Tem um método, né? De análise. Pois é, o parse-off que utilizaria? Não sei, agora, só que ele não respondeu, porque não falou qual que é o método. Use os métodos. Ele falou métodos de análise. Use os métodos de análise, mas qual que é o método? Ficou meio aberto, mas... O parse... Mas eu sempre confundo, porque você falou, gente, não grava tudo, né? É. Acho que tem o parse, mas eu não sei se ele converte a string para, né, o seu correspondente numérico. E acho que tem um velho. O pessoal aqui na live tá falando o seguinte, vamos ver, converter, vou botar aqui, converter. Qual que é é double, né? É, o string numérico e seu equivalente binário. Ali, ó. Ai, nem terminei, mas é isso mesmo. Alguém comentou desse método aqui no chat. Ah, tá. E aí esse é o double to long bits. Em binário, né? Uhum. Binário. Então esse aqui é um exemplo. Mas a gente não lembra da gente ter visto esse método assim. Pode ter sido no encontro que a Marina fez, né? Que a gente perdeu. Mas é bom. Nem todos eu consegui assistir dela. Mas é bom. Então tem método aqui do double e tem do integer. Deve ter, acredito, de todos os tipos primitivos. Tem long. Né? Tem long to binary string. Uhum. É isso aí, gente. Rapaziada, manja. Vamos continuar aqui. Ai, tem um mosquito. Escreva um programa que copie um arquivo de texto no processo. Faça-o converter todos os espaços em hífens. Use a classe de fluxo de bytes de arquivos. Use a abordagem tradicional para fechar um arquivo chamando close explicitamente. Isso aí a gente acho que fez, né? De criar, copiar, né, de um pro outro a gente fez. Sim. E foi um dos primeiros. Mas no caso de converter os espaços em hífens, isso aí tem lá um método no string, né? Pra trocar o caractere, né? No caso, troca o caractere de espaço por hífen. E aí tem a classe do fluxo de bytes de arquivos, isso. Use a abordagem tradicional para fechar o arquivo. Que não é o caso do usar o try with resources, por exemplo, né? É para usar outra versão que o try já faz. Vamos ver aqui. A gente fez, né? Exercício. Mas podemos até colar aqui. Copia um arquivo de texto. Vou copiar aqui. Enfim. Vou jogar para lá. A gente fez alguns desses. Enfim. Tudo tá tão calmo aqui, gente. Tô até estranhando. Silêncio. Com criança muito quieta. Não, mas ele tá com o meu filho tá com a minha mãe. Uhum. Mas deve estar vendo desenho. É isso. Vamos ver aqui. Que tá usando o file input stream, o input stream, o
o output stream que a gente tinha visto lá no início. Ele manipula em bytes, né? Nos binários. Primeiro ele verifica se os dois arquivos foram especificados. Não, se eles não estão nulo, né? Tem. Aqui tá recebendo por argumento. A gente vai ter que passar pelo argumento lá, que nem a gente fez naquele outro exemplo, né? Ali na VM. Beleza. Aí ele vai ler os dois arquivos, vai copiar de um para outro, né? O Alt, copia tudo. Aí ele tá fazendo um try aqui, um try catch. Se ele não conseguiu, né? Se der erro na leitura aqui, ele já ferra. Aí ele faz enquanto tem uma convenção ali de quando é -1, né? Quando ele tá com... O que é o I? O I, ele tá recebendo o caractere que ele leu, né? O caractere que ele tá lendo do arquivo, do primeiro arquivo, né? Aí ele primeiro lê, porque ele tenta ler, só que se ele não consegue, ele sai fora. Aí primeiro ele tenta read. Aí aqui ele tá convertendo, ó, mas ele não tá, ele tá usando, tá fazendo uma conversão aqui direto aqui na variável, viu? Não quer fechar? Né? Não é o que eu tinha pensado, né? Ele não tá manipulando o Unicode, né? Mas aí ele faz aqui com o primitivo mesmo. Se for espaço, se o caractere for espaço, tá dando um cache aqui para o caractere, né? Ele faz um cache do I aqui, que é o inteiro, na verdade, o I. Se o espaço, daí ele recebe o hífen, já troca. Aí depois ele verifica se é diferente do fim do arquivo, né, que é -1. Se não for o fim do arquivo, ele escreve no outro. Sim. No Alt. Aí, enquanto for diferente de um também. Fica aí até o fim. Vamos ver se eu acho o endereço aqui daquele arquivo que eu tinha. Deixa eu ver aqui. Acho que deixa eu botar no C arquivos. Isso. Aí eu nunca sei, eu acho que a barra para o outro lado. É bem simples. Ele é alerta, né? Acho que ele é alerta. É. É no Edit Configurations. Agora eu não me lembro mais onde é que a gente mexia. Onde é que era mesmo? Aqui, né? É. Environment Variables. Não, mas eu acho que não foi aí, não. Pois foi é. Alguma coisa de argumentos, acho que foi aí, ó. Problem, lá em cima, embaixo do Java 17. Isso. Enxergando o suficiente. Acho que foi aí que a gente colocou. Aqui, né? Isso. E aí ele é em um espaço, né? Com espaço. A gente coloca aspas, né? E o nome do arquivo. E se não me engano, a barra é invertida assim. Ao contrário. Vamos ver o que tem no arquivo aqui que eu não me lembro. Blá blá blá. Tem o arquivo 2 txt, eu vou apagar aqui. Vou apagar todos os arquivos. Só deixou um. Opa. Mas lá tem espaço no arquivo? Blá blá blá? Não tem, vou botar aqui. Ah. Boa, bem, né? Boa. Aí
Mas ele pediu pra colocar já tem que o arquivo 2 já tem que existir, né, na verdade. Senão ele vai dar erro ali, considerando. Sim, ele colocou, né? Ele não, Ele não essa tá tá criando. né? Não, É. aí tem um vazio. Ah, onde que você falou aqui? Botar um espaço, né? No arquivo que vai ser de entrada, né? Colocar o espaço para ele colocar o link. Tá, botei assim, ó. Uhum. Aí, vamos salvar. Beleza. Ih, ele criou um back aqui. Quando ele salva, né? Tá. Aí, coloco o caminho do 2. E run. Não, eu acho que ele não... Ih, parece o do outro exercício aqui. Parece que ele não rodou aqui. Agora sim mudou aqui o Age. Ele tá entrando aqui, ó. Ele deu erro. Deu algum erro. Que tá lá. No Diferente. argumentos. Eu não... Eu não sei se é porque eu rodei por aqui. Ué? Parece que perdeu. Perdeu? Às vezes é porque ele não estava selecionado para esse, né? Não, então eu faço um apply aqui, dou um run. Run, né? Run. Agora foi. Não deu erro nenhum, né? Isso. Vamos ver se ele trocou. Não trocou. Opa. Ah, trocou. Ah, ele deu um aviso ali. Ó. Agora sim. Mágica. Não sei se ele trocou os espaços por hífen. Successfully. E aqui, nossa, tem uns tratamentos aqui. Um cat pra IO exception. Depois um finally. Porque daí faltou essa parte, né? A gente vê. Porque dessa forma aqui, ele não tá usando o try with resources, né? Nem coisa Sim. e tal. Tem que. E aí, quando der erro, no finally, que é quando ele sempre entra, né? Nessa trecho de instrução aqui. Se tu fizer o final, sempre vai entrar aqui, né? Quando der erro, ou der sucesso ou der erro, ele vai entrar aqui, né? Aí ele vai fechar o arquivo. Então... e aí ele até fez, né? Bem seguro, né? Ele colocou um try para verificar se ele vai conseguir realmente fechar o arquivo. Fechar também. E aqui também ele tá dando um cuidado. Porque senão ele lança um erro da tentativa de fechamento. E aí ele vai sobrescrever o erro original, né? Te lembra que a gente tinha visto essa situação? Sim, Eu acho sim. que a gente viu também o lance na parte de exceções que às vezes uma exceção tá encobertando a outra. Que aconteceu antes, né? Que aqui, se der erro aqui, é porque ele não tá conseguindo fechar o arquivo. E não o erro da leitura. Mas vai estar aqui, né? O pessoal meio que não é tão grave assim, mas... Beleza. Podemos passar para o próximo? Acho que... Aqui, ó. Reescreva o programa descrito na questão 7 para que use as classes de fluxos de caracteres. Que é essa que a gente acabou de fazer. Dessa vez, use a instrução try with resources para fechar automaticamente o arquivo, e que fica bem mais simples, né? Uhum. Então, compacto, né?
o código mais compacto. É, eu acho mais seguro, você não tem que ficar fazendo aquele monte de try-catch lá, um encadeado com o outro, né? Vamos ver? Hífen 2. Copiar com um comentáriozinho junto, né? Tá. É, não é muita diferença de código, mas tem um monte de comentário aqui também, né? Mas aí como é que fica? Aqui ele tá dando. Aqui ele sempre dá um throws. Aí tem um i aqui que é o contador, né? Aí ele vai fazer aquele tratamento lá de copiar a verificação dos arquivos, do arquivo que tá recebendo aqui. Aí ele já vem aqui com try with resources de entrada e saída, com os dois arquivos criando, com o parâmetro do args 0 e o parâmetro do args 1, coloca como argumento aqui no consultor, né? Daí já cria a classe e também, se der erro no caso aqui, ele vai só entrar aqui nesse cat e deu. Não tem toda aquela coisa arada, coisa arada e tal, que pode dar um tratamento, né? Aí ele faz a leitura, faz aquela conversão mesmo, que igual, né? Tá fazendo lá. E deu, só tem esse cat aqui. Um pouco mais simples. Vamos executar. More actions. Edit. Ele vai fazer o mesmo. Se eu executar aqui e der um run, ele vai fazer a mesma coisa. Eu vou botar outro caractere aqui. Eu vou botar um igual. Só pra ver se mudou. Ué, não sei se ele realmente mudou ou eu que viajei. Aqui ele não tá mudando, não. E não deu erro. O que será que eu fiz errado aqui? Arquivo 1. Eu vou botar aqui arquivo 3. Tem que criar um arquivo 3 ali. Só pra garantir, pra ver. Pode ser que ele tá fundindo. Run. Não deu erro. É. Tá bizarro. Eu já sei o que é o Gisele. Não. Como você está utilizando o botão do RAM ali do menu, ele tá para a nova classe que é a hífen 2 ou ele ainda tá compilando a hífen? Ah, ele tá compilando a hífen mesmo, ó, que tá aqui, ó. É. Que ficou. É por causa disso. E ele não tá mostrando a 2 aqui, ó.
É Não, verdade. porque tem uma forma de mudar isso. Agora eu não sei qual. Eu vou dar. Executar por aí. Mas aí você vai ter que copiar os parâmetros, né? Porque ele vai dar esse erro aí. Isso. Agora ele mudou. É. Ah, safado. Agora eu vou ter que colocar aqui de novo. E eu perdi o negócio. Outra, né? Na execução da outra. Copiou. Agora vai dar. Tem umas pegadinhas. Meu filho deve estar jogando Sonic. Eu tô ouvindo um musiquinha. Ué, Enter the text. Essa mensagem eu não vi aqui. The text. Será que eu executei o certo aqui? Não, ele executou outro. Meu Deus. Como que trocou? Eu também não vi trocando, não. Ai. Ainda bem que eu tinha copiado aqui. É, porque eu tô aqui, ó, né? O run. Uhum. Agora acho que foi. Ah, Agora sim. tá. Beleza. Vamos pro próximo questão. Que tipo de fluxo é o system.in? Ah, esse aí é fácil, a gente já viu. Input. O tipo de fluxo é binário? Bytes. Binário? É, isso. Ou Unicode binário? Não, Unicode é caractere. Unicode é caractere, não, é binário, né? É binário. Input stream. Ah, que tipo de fluxo? Fluxo é stream. Quando ele fala fluxo, ele tá falando de stream. Entendeu? O fluxo, eu entendi, ele está falando de fluxo binário. E quando ele fala de fluxo de caractere, ele está falando do file read, file write. Uhum. Ficou meio abrangente, né? A pergunta, mas porque a gente viu ali antes e sabemos que é binário, mas como que se manipula com o input stream, né? A gente tem que se lembrar da classe em Java. Que a gente não ia gravar e decorar a classe em Java. Mas é só usando, né? Beleza. O que o método read de input stream retorna quando o fim do fluxo é alcançado? Ah, essa é fácil. Acabamos de ver, -1. -1. Acabamos de ver, né? E ali no código também. Eu tava falando do código. Que a gente acabou de ver, né? Que tipo de fluxo é usado para a leitura de dados binários? Ué, não era o que a gente estava falando? Dados binários. Input stream? Agora, peraí, é a leitura, né? Dados binários. Para a leitura. O input stream, é algum stream. É o input stream que a gente acabou de falar. Tem mais algum outro? Dados binários. I/O. Tem alguma mais? Roots, que é essa? Vamos ver? Olha, data. Ah, tem o data. Esquecemos. Vários tipos, né? Ai, a gente esqueceu do data. Ai, tem tantos, né? Dado. Cara, mas pra mim o dado binário, qualquer coisa é dado binário, né? Então, eu fico meio confusa com essa questão aí também. Um pouco. Eu ainda não consegui. Não é nem diferenciar, né? É ver
cada um deles. O militar, quando aplicar cada um deles. Né? Isso. É. Dados binários aqui e aqui. Tá. Que tipo de fluxo é usado para leitura, que a gente acabou de ver? Reader e Writer estão no topo da hierarquia de classes. Reader e Writer estão no topo da hierarquia de classes. Tanana! De classes. Classes de caracteres. De classes de I/O de caracteres. Pode ser. Mas de será que ele tá de pedindo... fluxos baseados em caracteres. Acho que ficou um coisa aqui, ó. Escrito, mas depois eu removo. Mas será que ele tá pedindo aqui, ó? De I/O baseado em caracteres, né? Você falou, você viu. Tá perfeito. E esse aqui? A instrução try with resource, né? Que a gente já tá aqui vendo. É usada para gerenciamento automático de recursos. Eu não diria isso. Eu ia dizer para... tratamento, né? Tipo, pra mim isso é uma operação. É como se fosse é um fluxo de operação, assim, né? Então, que ele manipula arquivos, pode manipular fluxos. Mas eu não falaria gerenciamento automático de recursos. Não sei se eu ia falar alguma coisa. Como é que você explica o try with resource? Tente com recursos. É controle automático de recursos. Eu colocaria como controle, mas é o gerenciamento, né? Ele abre, ele controla a abertura, ele controla o fechamento. Ajuda muito. Quando usamos o método tradicional de fechamento de arquivo, geralmente, fechar um arquivo dentro do bloco finally é uma boa abordagem. Verdadeiro ou falso? Isso aí a gente acabou de ver, né? É verdadeiro. É verdadeiro, né? Por quê? Porque você garante que ele sempre vai ser executado. Se você colocar em outro lugar ou no cache, se der uma exceção, você não tem garantia de fechar o recurso corretamente. Exatamente. Muito bem. É uma garantia que... Bom, pelo menos eu nunca vi bug relacionado ao pessoal falando que definiu uma coisa no finally e não entrou, né? Mas é uma garantia que tu tá ali fazendo uma operação que precisa, né? Porque senão vai dar outros erros. Então, verdadeiro. Chegamos no final. E é isso. E a gente vai começar o próximo capítulo. Qual que é? Programação com várias threads. Aguardando ansiosamente. Yes! Chegamos nos mais esperados. Vai ser bem aguardado aí os próximos encontros. Tô curtindo bastante. Bastante coisa mesmo, básico, que aqui é iniciante. Coisas básicas, mas ainda que a gente acaba esquecendo e não sabe. Às vezes a gente sabe programar, já até trabalha com... E aí esquece de umas coisas, né? Tem que estar sempre relembrando. E aí começaremos o capítulo 11, programação com várias threads. E é isso. Para terminar esse livro vai ficar faltando mais 1, 2, 3, 4, 6 capítulos. E tem ainda pela frente um pouquinho. A gente vai até ano que vem. Eu acho que vai. Inevitavelmente. Mas é isso. Estamos aí para estudar. Muito obrigada, viu, Adri, pela participação de sempre.
Eu que agradeço, Gi. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Bom Fim de descanso. semana. Tchau. Pra você também. Tchau.